Olá, seja muito bem-vindo ao Vitriolo, ao canal onde você vai entender de vez temas de natureza hermética, mística, iniciática e religiosa. Neste vídeo, vamos conversar sobre a antiga tradição primordial e como ela se tornou o berço das sociedades secretas. Então me assista até o final do vídeo e descubra como ela teve influência nas tradições da humanidade e ainda tem hoje. Todas as grandes tradições da humanidade fazem referência a uma época pré-histórica, que antecede todo o conhecimento que possamos ter das civilizações e que teria sido o ponto de partida do grande ciclo de vida. Neste período, seres de natureza altamente espiritual teriam revelado aos homens um conhecimento de ordem metafísica que explicaria todo o mecanismo da manifestação cósmica. Essa tradição, pertencendo, portanto, a um domínio de conhecimento transcendente, não poderia ser expressa pelas imagens mentais que não são as expressões verbais. A revelação teria sido dada através de símbolos que constituem a verdadeira linguagem universal, cada um deles sendo a expressão no universo de certas verdades de âmbito metafísico. Agora, é provável que esse conhecimento venha de uma cultura anterior à história ainda não descoberta? Claro que é possível, sim. É sempre bom começar a reconstruir sobre o que temos evidências e continuar a partir daí. Encontramos assim na história de todos os povos referência a um centro primitivo no qual essa tradição primordial ou conhecimento superior foi pela primeira vez revelada ao mundo. É falado muitas vezes que o Oriente é o berço dos mistérios, para qualquer que seja a finalidade em que foram usados. Será encontrada que a maioria das correntes e grupos secretos que mantiveram sua inspiração e seus métodos sempre teve um papel importante nos bastidores da história do mundo. Esses mistérios emanaram da terra onde os primeiros atos do drama humano desenvolveram, Mesopotâmia. Não podemos esquecer de territórios onde imediatamente criou um grande contágio cultural, e eles até possivelmente patrocinaram o surgimento de grandes culturas como Egito e Índia. A tradição primordial é a base na qual se assentam todas as grandes correntes místicas que ainda sobreexistem na Terra. E foi ela que viciou no grande ciclo conhecido em todas as épocas como a Idade de Ouro. Nesse período, os homens estariam ligados por laços muito mais sólidos que os de hoje. Formavam verdadeiras organizações com tarefas bem definidas e viveriam longamente, pois possuíam organismos sadios e harmônicos. O conhecimento supraindividual que é o fundamento das ciências que dela decorriam, algumas das quais no decorrer dos diversos ciclos posteriores assumiram um domínio individual, mas nunca deixaram de abeverar-se nas fontes originais. Constituem todas essas ciências que se nutrem da mesma seiva as chamadas ciências tradicionais ou ciências sagradas, embora se possam subdividir de acordo com os vários campos a que se aplicam. Esse conhecimento superior orientava todas as atividades dessa maravilhosa civilização. Foi ainda nessa era que apareceram os grandes legisladores como o Manu Vaibhasvata na Índia, Hammurabi na Babilônia e Menes no Egito. O que é a tradição primordial? A tradição primordial não é um ramo de conhecimento, nem um segmento, nem uma divisão, tampouco uma doutrina. Compreende todos os ramos, divisões e segmentos da história universal planetária, num mesmo corpo de conhecimento e numa mesma sabedoria coletiva. A tradição primordial é algo bem abrangente, que integra as ordens tradicionais de mistérios, a sabedoria arcana, a influência positiva nas religiões, a influência na cultura de todos os povos, a criação de mitos que são alegorias de grandes verdades ou textos sagrados de diferentes religiões, etc. Todas estas são linguagens diferentes para expressar princípios e leis universais.
Esta antiga tradição foi levada ao longo do tempo dentro de várias sociedades secretas. E como as coisas são mais complexas do que parece, no estudo dessas sociedades secretas, podemos seguir uma linha dupla de investigação. Aquela que inclui o curso de associações que estiveram envolvidas nos mistérios para procurar o conhecimento esotérico e a melhora espiritual, em um aspecto puramente ontológico, religioso e também filosófico. E por outro lado, aquela que usou o secreto para propósitos mais egoístas, como o poder de controle político e acumulação de riqueza. Continuando nessa linha de investigação, temos o exoterismo, que em geral apresenta ainda um novo duplo aspecto, porque como em todas as fases da vida terrena, o preto e o branco está presente, a luz e a escuridão, que tanto seja por encontrar a mente humana, para poder entender os problemas com o possível menor esforço intelectual. Entendemos que a busca pelo conhecimento oculto poderia terminar tanto na iniciação às supostas verdades divinas, como em cultos sombrios e abomináveis. Quem sabe com certeza se assim for isso possível. Estamos falando do potencial, sempre prestando atenção que por trás da grande maioria desses cultos há uma figura repetida e que é mencionado muitas vezes, e é o contato com entidades. Dependendo da escola e o período, estas entidades foram chamadas de várias formas: anjos, demônios, gênios, arcontes, deuses, arcanjos da guarda e até mesmo alienígenas. Portanto, a iniciação que levaria a fazer uso de forças desconhecidas, sejam boas ou ruins, hipoteticamente seria capaz de elevar o indivíduo a maiores alturas ou para degradá-lo para profundidades mais baixas, dos quais poderia ter alcançado permanecendo num plano puramente físico. Quando as pessoas se juntam assim em sociedades secretas, uma força, um poder coletivo que pode exercer uma imensa influência mais profunda do que acredita no mundo ao seu redor. Daí a importância dos diferentes tipos de sociedades secretas ou cultos de mistério desde os tempos antigos. Na luz, muitas evidências recolhidas ao longo dos anos revelam que as sociedades secretas nem sempre foram formadas para fins malignos. Pelo contrário, muitas têm nascido de aspirações altruístas, como o desejo de conhecimento de verdades eternas e a tentativa de compreender as leis naturais desconhecidas. Mas o mal derivado, em alguns casos, de tais sistemas levou à perversão dos princípios que antes eram puros e santos, ou pelo menos bem intencional. Desde os primeiros tempos existem grupos de iniciados que dizem estar de posse de doutrinas secretas e misteriosas, segundo eles incapazes de ser aprendido pelo povo vulgar e relacionadas com a origem e o fim do homem, a vida do espírito após a morte e a natureza de Deus ou o divino. Esta atitude elitista é uma das diferenças essenciais entre os iniciadores do mundo antigo ou grandes mestres religiosos e alguns dos ocultistas modernos que tentam se misturar com aqueles. Porque enquanto os líderes religiosos que hoje são reconhecidos como profetas santos e escolhidos buscavam o conhecimento divino para poder transmiti-lo ao mundo, muitos iniciados acreditavam que os mistérios sagrados não deveriam ser revelados ao profano, mas deveria ficar exclusivamente para seu próprio domínio e lucro se isso fosse possível. Embora o desejo de iniciação pudesse surgir da mais alta aspiração, a gratificação real ou imaginária deste desejo muitas vezes levou à arrogância e tirania. Alguns casos em testes de iniciação terrível, terminando mesmo às vezes com a morte do neófito, bem como na perseguição de iniciados de outras facções, para fazer os únicos com certos conhecimentos e até mesmo tornar-se nome como os criadores de tal escola. É claro que esses conceitos foram interpretados de várias maneiras, ao ponto que em certas correntes foram literalmente invertidos. Por exemplo, a Cábala luriânica,
Apesar de lidar com os mesmos conceitos que a Cábala judaica, a Cábala cristã e a Cábala hermética e até supostamente perseguir o mesmo objetivo, é praticada para colocá-lo de forma simples num caminho rápido, escuro e reverso. É verdade que entre essas ideias se diz que uma das principais é a concepção da unidade de Deus, mas é claro que isso é a coisa mais básica do mundo, que Deus é único e irrepetível. Bem, isso é um conceito místico nascido do zoroastrismo, que era originalmente uma seita misteriosa da religião oriental, uma heresia da religião hindu, relacionada ao mitraísmo cedo e ao culto solar. Mais tarde estabelecida como a primeira religião monoteísta, ou pelo menos até onde sabemos. Naquele tempo, era considerado aconselhável pregar o politeísmo à multidão, pois só assim os diferentes aspectos ou facetas de o divino poderia ser aprendido pela massa, que naquela época era muito ignorante. Lembra que qualquer conhecimento técnico, científico ou prático era considerado mágica. Esse sistema acabaria sendo uma forma de apresentar às massas os mistérios fragmentados, enquanto as elites as conheciam completamente. Na Suméria, os reis da cidade e estado foram os sumos sacerdotes, que por sua vez governavam sobre os reis da cidade e estados menor. Ou seja, o sumo sacerdote da cidade e estado dominante era um pouco bem como o equivalente a um papa medieval. Basicamente, os iniciados acreditavam na existência de um ser supremo, o Criador do universo, impregnado em todas as coisas e governando todas as coisas. Auguste Le Plongeon, um arqueólogo britânico que trabalhou em vários sítios arqueológicos pré-colombianos, pensou ter encontrado uma afinidade entre os mistérios sagrados maias, os egípcios, os caldeus e os gregos. Mais tarde, vários estudos afirmam que a ideia de uma divindade única e onipotente que criou todas as coisas parece ter sido a crença universal em idades precoces e apenas entre nações que alcançaram o status da civilização. O mito continua dizendo que a doutrina de uma divindade suprema composta de três partes diferentes entre si, mas formando uma, era universalmente prevalente entre nações civilizadas da América e da Ásia e do Egito, e que os sacerdotes e estudiosos do Egito, da Caldeia, da Índia e da China mantiveram-na em segredo profundo, apenas para mostrar a alguns selecionados entre os iniciados nos mistérios sagrados. Esta opinião foi expressa por muitos outros escritores, mas neste caso Le Plongeon foi baseado em evidências históricas e elementos arqueológicos. No entanto, acredita-se ser monoteísmo místico existia no Egito antes dos dias de Moisés. O egiptólogo Adolf Hernand escreveu que mesmo nos tempos primitivos a classe educada acreditava que todas as divindades da religião eram diferentes aspectos da mesma e que os sacerdotes conheciam bem essa doutrina. O sacerdócio, porém, não tinha a coragem de dar o passo final, remover essas distinções declaradas em material e de Deus sobre um único nome. Mesmo quando Amenhotep, mais tarde conhecido como Akenaton, proclamara abertamente esta doutrina ao povo, só causaria depois de sua morte uma violenta reforma religiosa e se tentara apagar todos os vestígios de seu reinado. Este rei proclamou que o único Deus era o Atum, o Sol, e se autonomeou único representante de Deus na Terra, tornando a casta sacerdotal desnecessária. Agora, não pode ser essa a razão pela qual Akenaton foi posteriormente descrito como um herege, seja que ele violou o código da hierarquia sacerdotal, revelando a doutrina secreta aos profanos e a necessidade que o rei encontrou de suprimir o sacerdócio ao ver que persistiu em uma atitude elitista de manter em segredo o que ele percebeu como uma verdade que também pertencia ao povo. O primeiro centro ocidental dos mistérios parece ter sido a Grécia, onde os mistérios eleusinos existiam desde uma data muito antiga.
assim como o oráculo de Apolo e os mistérios órficos e ainda mais. Pitágoras, se realmente existisse e não é uma figura icônica ou alegórica, supostamente passou vários anos no Egito, onde foi iniciado nos mistérios de Ísis. Após seu retorno à Grécia, se diz que foi iniciado nos mistérios eleusinos e tentou fundar uma sociedade secreta em Samos. Mas isso acabou sem sucesso e viajou para Crotona, na Itália, o que foi chamado de Magna Grécia, onde recrutou muitos discípulos e uma das mais famosas da história e mais respeitada no ocultismo e nas sociedades secretas, onde dividiu aos iniciados em duas classes. A primeira tinha acesso apenas às doutrinas esotéricas do mestre, com quem não tinha permissão para falar até depois de um período de 5 anos. A segunda consistia no verdadeiro mistério esotérico, onde os iniciados eram instruídos em todos os mistérios pitagóricos, intimamente relacionados com a geometria sagrada e numerologia. Aquele curso de instrução dado à maneira dos egípcios, através de imagem e símbolos, começaram com a ciência geométrica, em que Pitágoras, durante sua estada no Egito, deve tornar-se um especialista, e conduza finalmente a apresentar as especulações filosóficas sobre transmigração do espírito e da verdadeira natureza de Deus, que era representada sob o conceito de mente universal, que se espalhou através de todas as coisas. Mais tarde, na Europa Ocidental, a seita de Pitágoras vai tomar um papel muito relevante. Por exemplo, acredita-se que a tradição maçônica primitiva remonta não só ao templarismo, mas também em parte ao pitagorismo. E certamente há alguma razão para acreditar que suas ideias geométricas entraram no sistema das primeiras irmandades operárias de maçons. É óbvio que aqui há muito pano para cortar. Vamos falar sobre muito mais nos próximos vídeos dessa série. Falaremos dos aspectos positivos e negativos recorrentes dessa sabedoria secreta antiga. Muito obrigado a quem me acompanhou até aqui. Inscreva-se, ative o sininho e se você aprendeu algo hoje, não hesite em curtir, comentar e compartilhar. Até o próximo vídeo.